O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. Celebramos com muita alegria, com muita fé a Santa Missa este domingo, dia do Senhor. Ontem nós celebrávamos a exaltação da Santa Cruz. Tem uma ligação muito estreita com a Sexta-feira Santa, onde nós também fazemos a adoração à Santa Cruz, beijamos a cruz. Então, exaltação da Santa Cruz significa que nós reconhecemos aquele que se entregou por cada um de nós, no lenho da cruz. E a cruz, que era um sinal de maldição, de medo, se tornou com Jesus um sinal, um símbolo da salvação para nós. Por isso nós trazemos o crucifixo, carregamos o crucifixo, porque é o sinal da salvação, do amor de Deus por cada um de nós. É o símbolo maior do cristianismo, a cruz, né? A cruz que nós reverenciamos, que nós olhamos para a cruz, aonde está o sinal da salvação para nós. Está ali o sinal do amor de Deus, um amor misericordioso, um amor que salva, é um amor que não nos condena, mas é um amor que nos enche de alegria. É dessa forma que nós entendemos a cruz de Jesus, né? O crucificado, aquele que entregou-se inteiramente para que nós tenhamos vida em abundância. E hoje nós ouvimos na primeira leitura, livro de Isaías, onde nos falava lá de um profeta anônimo, onde ele ofereceu o seu rosto para bater nas suas costas, né?
e estava ali perseguido, né? Estava sendo conduzido para o matadouro, ou seja, este servo anônimo, este profeta anônimo, não fala o nome, mas ele é identificado em Jesus, né? Livro do profeta Isaías, mas identificado em Jesus, aquele que também vai oferecer o seu rosto, as suas costas, e ele vai carregar a cruz sem nenhuma reação, sem nenhuma reação. E é muito interessante na primeira leitura de hoje, que este servo, este profeta anônimo, ele tem uma confiança muito grande no Senhor, em Deus. Ele diz assim: o Senhor Deus virá em meu auxílio. Então a confiança é tão grande no futuro que ele não se deixa abater. Não se deixa abater por aquilo que está acontecendo na sua vida, né? Ele está sendo ali perseguido, eles batem no seu rosto, mas ele não se deixa abater, porque a confiança é tão grande no Senhor. É uma grande resposta para a nossa vida também, né? Quantas vezes que nós sofrendo perseguições, quantas vezes que nós sofremos injúrias, quantas vezes que nós estamos enfrentando dificuldades na nossa vida. Então é para nós também uma motivação para que a gente confie no Senhor. Aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, são aqueles que têm uma força tão grande para suportar a cruz, para suportar o sofrimento, para suportar as coisas pesadas dessa vida. A confiança no Senhor. E no Evangelho nós ouvimos que Jesus, então, ele está na região de Cesareia de Filipe. Esta região era uma região onde a presença do imperador romano era muito grande. Então as pessoas, elas olhavam para o imperador como um grande Deus para eles, né? As pessoas confiavam no imperador, né? Ele é o nosso Deus. E o próprio imperador, ele se apresentava como Deus, dizendo: ó, eu sou Deus de vocês. Então, aí naquela região de Cesareia de Filipe, encontrava-se nas praças o busto, né, do imperador romano, e em tantos lugares, e as pessoas deviam de quase que adorar, digamos assim, né, o imperador. E muitos até adoravam o imperador. E Jesus entra nessa região e ele diz assim, pergunta: o que estão dizendo de mim por aí? O que vocês ouvem? Aí eles disseram assim: muita gente fala que você é Elias que voltou, é João Batista ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Então era o que as pessoas falavam, né? Porque as pessoas tinham conhecido Elias no Antigo Testamento, o próprio João Batista, que foi um grande profeta também, o último profeta do Antigo Testamento, ou algum dos profetas, grandes profetas do Antigo Testamento. E as pessoas, quando olhavam para Jesus, quando eles viam, olha lá o tal de Jesus de Nazaré, as pessoas diziam: deve de ser algum dos profetas do Antigo Testamento que voltou e está presente. Mas Jesus, ele quer uma resposta dos seus discípulos. E daí ele pergunta para eles: e vocês, o que dizem de mim? O que eu sou para vocês? E aí Pedro disse assim: tu és o Messias. Tu és o Messias. Messias significa o Salvador, o enviado por Deus. Mas veja, não basta apenas isso. Pedro professou a fé dizendo: tu és o Messias. E realmente, Pedro, ele professou uma fé verdadeira. Tu és o Messias. E Jesus é o Messias. Mas depois, Jesus vai levar para a reflexão. Ele vai dizer assim: olha, eu vou ser perseguido, vão me levar para a cruz, serei morto,
pregado na cruz e ressuscitarei no terceiro dia. E diante disso, Pedro, ele tentou repreender Jesus, né? Pedro, na sua pequenez, na sua humanidade, assim como nós, seres humanos, nós também muitas vezes queremos impedir o projeto de Deus. E Pedro, ele quis impedir o projeto de Deus. Aí Jesus disse para ele: afasta-se de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Quantas vezes que nós também não permitimos que o projeto de Deus se realize? Às vezes nós queremos que se realize conforme a nossa vontade. Eu faço um plano, um projeto, e eu quero que se faça dessa forma. E às vezes Deus tem outros planos. Deus pensa diferente de nós. Deus tem outros projetos. Então veja como é importante a gente estar em sintonia com a vontade de Deus, né? Quando a gente precisa de algo, é preciso rezar, refletir, é preciso se colocar no caminho, é preciso dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. O meu plano, eu estou pensando dessa forma, mas pode ser da sua forma, Senhor, porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós, o que é o melhor para mim. Então Pedro representa aquele que pensa humanamente, né? Os projetos humanos. E Jesus disse: não, é o projeto de Deus que vai prevalecer, não é o projeto humano. Então, Jesus, ele diz assim, que é preciso que o projeto de Deus se realize. Aquilo que Jesus estava anunciando, que ele vai ser crucificado, morto e ressuscitará no terceiro dia. E depois disso, Jesus, ele vai colocar para os seus discípulos o plano de Deus. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser me seguir, nós somos livres. Todos nós somos livres. Jesus não está impondo para nós: olha, você precisa me seguir. Não, ele diz: se alguém quiser me seguir. Então, Jesus nos dá a liberdade, nós somos livres, né? Não somos oprimidos por Deus, né? Nós somos chamados por Deus. Deus nos convida: venha participar do banquete da vida, venha participar da minha palavra, venha participar do meu projeto, se alguém quiser. E se nós fazemos essa escolha, aí nós precisamos também tomar algumas decisões, né? É preciso renunciar a muitas coisas, porque não é fácil seguir Jesus Cristo. A gente precisa renunciar a muitas coisas, todos os cristãos, né? Todos aqueles que escolhem seguir Jesus Cristo precisam renunciar. E o próprio Jesus, num outro momento, ele vai dizer: não podeis servir a dois senhores. Ou nós escolhemos um ou outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então precisamos fazer escolhas na nossa vida. A nossa vida cristã é feita de escolhas. A gente vai fazendo, tomando essas decisões, discernimento, caminhando nos passos de Jesus. Então, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, a cruz de cada dia, a cruz que muitas vezes é tão pesada, essa cruz que muitas vezes nós dizemos assim: será que eu vou conseguir carregar essa cruz, Senhor? Mas veja, a proposta de Jesus é para que a gente tenha confiança, como na primeira leitura, aquele profeta anônimo que confiou, estava sofrendo perseguição, mas a confiança era tão grande que ele não se deixou abalar, se abater por aquilo. Então é preciso confiança. Carregamos as cruzes do dia a dia, né? Quem é de nós que não tem uma cruz para carregar? Todos nós temos. Mas é preciso confiar, é preciso acreditar, é preciso deixar-se ser conduzido pelo Senhor. Então, carregar a cruz e seguir os passos de Jesus. Então, não adianta
nós dizermos que somos cristãos, católicos, mas se a gente não segue Jesus Cristo, não segue a palavra, não segue a doutrina cristã católica da nossa igreja, não segue os ensinamentos de Jesus, seguir os passos de Jesus é a gente se identificar com Jesus, né? É a proximidade com Ele, não é se distanciar de Jesus, é estar próximo, é seguir atrás de Jesus, não se colocar no lugar de Jesus também, né? Ou se colocar na frente de Jesus. A gente segue aquele que nos ensina e nos leva para a vida eterna. Então, se colocar nos passos de Jesus, seguindo este caminho, a nossa vida cristã é um caminho que a gente vai fazendo, vai trilhando todos os dias da nossa vida. E na segunda leitura, São Tiago nos falava da fé e das obras. Ele dizia assim que a fé sem obras, ela é vazia, não serve para nada, não é capaz de nos salvar. A fé, somente a fé, mas a fé com obras sim. E ele dá um exemplo ali daquele que está passando necessidade, está passando fome. Não adianta nós dizermos para essa pessoa, olha, você tem comida, enche a sua barriga, mas nós não damos o alimento, né? Então São Tiago nos dá esse exemplo, é preciso agir. Então nós temos a nossa fé, nós cremos no Senhor, nós cremos neste Deus Salvador, no Messias, no Filho de Deus, mas também nós precisamos colocar em prática obras concretas no dia a dia da nossa vida. É isso que nos faz realmente sermos discípulos de Cristo, quando nós tomamos atitudes, quando nós concretamente nós colocamos em prática a nossa fé, obras de misericórdia, caridade, perdão, paciência, né, perseverança, são obras que devem de nos acompanhar em todos os momentos da nossa caminhada. Hoje nós queremos pedir a Nossa Senhora das Dores, hoje dia 15, celebramos Nossa Senhora das Dores, fazemos essa memória. Queremos pedir, Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, ajuda-nos a carregar a cruz do dia a dia. E nos ensina para que nós possamos ser confiantes, perseverantes na nossa caminhada e não desanimemos, para que possamos ver com os nossos próprios olhos as obras do Senhor acontecendo na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja.